conexão com a vida. Eu vou precisar pegar a minha mensagem, pegar a minha aula e relacioná-la à realidade dos meus alunos. Eu tenho que, de alguma forma, trazer isso para eles. Como? Com exemplos cotidianos. Com exemplos cotidianos. Como? Eu vou dar um exemplo aqui. Um certo pastor, não estou bem certo aqui agora, mas se alguém lembrar, me corrija. Acho que foi Marco Tuller, professor, escritor, que já ministrou aqui no Conaeb, inclusive. Ele tem vários livros sobre escola bíblica. Ele falou o seguinte: eu não entendo muito de futebol, mas cheguei numa sala de aula, cheguei antes do horário, como é o normal para o professor de EBD, e ouvi meus alunos conversando sobre futebol. Eles falando, olha, o time A venceu porque eles formaram um, um espírito defensivo muito interessante, o coletivo estava muito legal, eles conseguiram barrar a ofensividade do adversário e tal, e o professor só ligado, só ouvindo a conversa, só ouvindo a conversa. Quando foi começar a aula era sobre liderança. Aí ele falou, gente, vocês se lembram de como foi o jogo de ontem, do time A contra o time B? Aí eles começaram a falar. Ah, foi assim, foi assado, pá, pá, pá. Aí ele, pois é, assim deve ser uma liderança saudável, com espírito de equipe, de união, de unidade. Uma equipe que se solidariza com o outro, que forma um cinturão defensivo quando for necessário e que sabe agir com ofensividade quando é exigido. Enfim, ele fez a ligação entre o que os alunos estavam conversando antes da aula para a lição. Olha só, a ilustração que o professor teve não é a aula em si, não é a mensagem em si, mas é algo para clarear, para facilitar o entendimento. Percebe? Então, o segundo elemento é faça conexão com a vida do seu aluno. Relacione a aula, a mensagem, à vida deles, usando exemplos do cotidiano. Se fala com jovens, usa exemplos para os jovens. Se é para criança, fala na voz, fala no tom, fala na altura, fala na linguagem das crianças. Outro ponto é faça perguntas relevantes. Eu vou usar exemplos práticos fazendo perguntas relevantes. Quer ver uma coisa? Eu comecei essa aula aqui perguntando sobre o que torna uma aula memorável para você. Por que eu fiz essa pergunta? Se fosse no presencial, eu teria escutado vocês falando e eu já pegava esse link para continuar a minha ministração. Como eu não estou com acesso direto ao chat, que é acolá que eu consigo visualizar, aí eu não consegui pegar ou pensar as respostas de vocês. Mas se é presencial, eu teria feito o seguinte, olha, de acordo com a resposta de fulano, né, eu começaria a desenvolver isso. Começaria a pensar nesse sentido, fazendo perguntas interessantes que façam você pensar, que façam você meditar, que façam você, pelo menos, ter uma atenção naquilo que eu estou falando. Beleza. Outra conexão que é válida ser feito é desafios e necessidades. Eu tenho que explorar os desafios dos meus alunos. Eu tenho que explorar as necessidades dos meus alunos. Se eu percebo que eles estão falando pouco, eu tenho que, de alguma forma, movimentar a aula para que eles possam participar. Exemplo, algumas aulas, e aí eu gosto muito disso, quem é meu aluno aqui no presencial sabe que eu estou falando, eu gosto muito de dinâmicas, eu gosto muito de interpretações dentro de uma aula, eu gosto muito de movimentar a sala como um todo, fazendo grupos, enfim. Por quê? Porque quando eu percebo que tem alguém mais tímido, eu tento juntar. Quando eu percebo que tem alguém que fala demais, eu tento segurar.
Enfim, a gente vai percebendo a necessidade quando a gente faz conexões, tá? E por fim, em relação a essa conexão, gente, conexão com a vida precisa estar pautada no Evangelho. Então, eu vou mostrar para os meus alunos como a Bíblia responde às questões da vida. Curiosamente, estamos falando sobre questões cruciais e cosmovisão cristã. A Bíblia vai trazer as respostas. De tudo, pastor? De tudo que existe, pastor? Não, mas de tudo que é necessário. Aquilo que é necessário você saber para a salvação e conhecimento de Deus, você encontra na Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, faz sempre esta conexão. E Jesus, como eu já falei aqui, ele fazia essa conexão. Ele utilizava, por exemplo, histórias das mais diversas. Eu me lembro, em João 4, quando ele conversa com a mulher samaritana. Qual foi a conexão que ele fez? Com a vida dela, com o marido, com o sentimental, percebe? Jesus fazia conexões. A gente tem que aprender com o mestre maior, tá?